E hoje eu tenho pavor à pobreza, sabe? Meu pai colocava a gente pra trabalhar, pra ganhar o dinheiro, pra comprar comida pros filhos da nossa madrasta. Porque comida mesmo a gente continuava sem ver. Eu não falei pra vocês a parte que a gente não estudava. Eu entrei na escola com 10 anos de idade. Meu irmão entrou na escola com 15 anos, meu irmão mais velho. A minha irmã, eu acho que com 13, 14 anos. Eu não quis saber onde era o meu lugar, onde a sociedade queria que eu estivesse. Eu só sei que eu galguei e eu quis o melhor pra mim. Então eu quis estar no meio dos melhores. Eu quis a melhor universidade. Ele deixou faltar o básico, que era comida, né, alimentação, mas ele deu o alimento principal, o alimento da mente, né? E com esse alimento da mente, nós depois pudemos seguir sozinhos, né? Seguir sem ele, graças a esse alimento da mente. O nosso fogão, ele era a álcool, né? O meu pai comprava álcool no posto de gasolina e ali ele era um fogareiro que ele fez lá, com umas latas de leite ninho. E a gente cozinhava ali a comida, né? E a gente não tinha panela, enfim, tinha que improvisar, era tudo improvisado, gente. A nossa louça era copo de guaravita, era vasilha de sorvete, vasilha de manteiga, nossa. Nessa realidade foi que eu cresci, gente. Já fica aí um exemplo pra você que tá tentando mudar a sua vida, que tá tentando sair da escassez, mas só fica no campo das ideias, assistindo um vídeo atrás do outro, assistindo uma motivação atrás da outra, acordando todos os dias achando que precisa de uma motivação pra fazer alguma coisa. Boa ideia, sem ação, sem disciplina, não adianta de nada e você vai continuar na inércia. Vocês devem estar achando que meu pai é um monstro, né? Vocês devem estar aí com raiva do meu pai e da minha mãe. Mas calma, gente. Eu mesma já liberei essa raiva, já liberei esse perdão que eu devia a eles, né? Afinal de contas, se eles não tivessem permitido, principalmente a minha mãe, que eu viesse a essa vida, a gente nem teria a oportunidade de mudar essa realidade. Eles ocuparam um prédio no centro do Rio de Janeiro, tá? E foi lá que nós moramos mais ou menos aí uns 15 anos, tá? Meu pai tirou a gente da minha mãe e nós fomos morar com ele nesse prédio. Antes de contar sobre isso, eu tenho que falar pra vocês como foi basicamente essa ocupação. As famílias, elas ocuparam, e esse prédio que eles ocuparam era uma universidade, né? Era um prédio da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Enfim, um prédio, assim, empresarial, né? E ele tinha algumas salas, muito poucas salas, e eram muitas famílias, né? Então, as famílias entraram e foram fazendo seus apartamentos com divisórias, essas tábuas que se usavam em escritórios antigamente, né? Não sei se hoje em dia ainda se usa. Teve famílias que fizeram apartamentos grandes e famílias que fizeram menores, enfim, foi cada um catando seu espaço dentro do prédio para subir essas tábuas e fazerem os seus cercados, né? Para delimitar ali as suas casas. Agora eu tenho que abrir um parêntese aqui, gente, para vocês poderem entender o porquê que a gente passou toda essa escassez na nossa vida enquanto nós dependíamos do meu pai e da minha mãe. O meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito parada. Até hoje, gente, ele vive na inércia, tá? Ele não tem proatividade, ele não tem iniciativa com nada, tá? Porém, ele é uma pessoa extremamente inteligente, tá? Ele lê muito, ele é muito sabido, ele sabe entrar e sair de qualquer lugar. Porém, ele não utiliza essa sabedoria junto à disciplina, junto à ação. Ele só tem toda essa sabedoria no campo das ideias. Então, gente, isso não funciona para pessoas que precisam de fato e querem mudar suas vidas. Já fica aí um exemplo para você que está tentando mudar sua vida, que está tentando sair da escassez, mas só fica no campo das ideias, assistindo um vídeo atrás do outro, assistindo uma motivação atrás da outra, acordando todos os dias achando que precisa de uma motivação para fazer alguma coisa. Boa ideia, sem ação, sem disciplina, não adianta de nada e você vai continuar na inércia. Então, o meu pai fez isso a vida inteira e até hoje, no ano de 2026, ele continua a mesma pessoa de 1998, que foi quando ele estava ocupando aquele prédio para morar com seus 4 filhos, ok? Fechando parêntese, só para vocês entenderem mais ou menos a situação. Agora que vocês já entenderam mais ou menos, né, essa introdução sobre o meu pai, vocês vão entender o que aconteceu. Todas as famílias ali naquele prédio foram buscando seus espaços para levantar suas casas. O espaço que meu pai encontrou era minúsculo, gente, era assim, minúsculo. Enquanto as famílias estavam preocupadas em fazer isso, meu pai ficou ali na inércia dele e ele dormia todos os dias em cima de jornais. E as pessoas, vendo aquela situação dele, começaram a se unir para dar também divisórias, né, essas tábuas para ele. Então as pessoas decidiram por ele onde ele ia morar, o espaço que seria delimitado para ele. Mais um exemplo, quando você não decide, alguém decide por você da maneira que ela quer decidir. E ele não falou, não foi proativo, não tomou a iniciativa de dizer, olha, o meu espaço vai ser esse, eu vou comprar as minhas tábuas, porque os meus filhos estão vindo morar comigo. Aí chegou a fase de que ele nos encontrou, nos levou para esse prédio, e lá nós começamos a morar, né? Então, as pessoas também doaram cama, doaram só camas e cobertores, gente. Então, assim, a gente cresceu
viveu ali sem geladeira, sem fogão durante muitos anos, tá? Assim que a gente chegou, no início, a gente tinha comida, tinha mantimentos ainda, porque o meu pai, ele se mexia pouco, mas ele se mexia. Então ele saía pra rua, ia fazer uns bicos e tal, ia no mercado, comprava leite. Eu lembro que a gente tomava leite em pó, né, leite ninho, que naquela época era basicamente um luxo, né, mas a gente tomava leite ninho, comia, né, ali o básico. Porém, gente, nesse prédio meu pai conheceu uma madrasta, né, nossa, que ela foi realmente uma madrasta. E a nossa vida, a minha e dos meus irmãos, foi só ladeira abaixo. Gente, essa senhora tinha 2 filhos, bebês, tá? Então ela era recém-separada do pai dos filhos dela, e ela conheceu meu pai. Ou seja, ela também é uma pessoa que sempre foi acomodada, nunca trabalhou, nunca gostou de ir atrás, sabe? Ela era bem aquelas mulheres do tempo das nossas mães, né? Enfim, dos tempos das nossas avós, que ficavam na dependência, né? Dependência do marido, dependência dos filhos, dependência de alguém para fazer alguma coisa, né? Então ela ficava se escorando, né? Em homens. E aí ela encontrou meu pai e os filhos dela começaram a comer, né? Da nossa comida, começaram a ter da nossa roupa, enfim, tudo passou para os filhos dela, né? A comida da nossa casa simplesmente, né, começou a sumir. O meu pai não comprava, ele parou de comprar comida lá para casa, né? E ele só começou a sustentar os filhos dessa mulher, né? E além disso, gente, não parou só aí, tá? Ela fazia maldade, ela fazia o meu pai fazer maldade com a gente. Eu e meus irmãos, quando meu pai saía para fazer os bicos dele, nós ficávamos sozinhos, né? Soltos, porque nossa mãe não morava com a gente, né? Só para vocês entenderem. Então nós ficávamos ali soltos, e os vizinhos começaram a sentir liberdade de fazer maldade com a gente, né? Então eles perceberam, naquela época, o meu pai era muito nervoso, muito estressado, né? Muito, enfim, sem estrutura mental para nada. E quando meu pai chegava, eu lembro que esses vizinhos, eles faziam um montão de fofocas, e o meu pai, ele tinha uma regra, de disciplinar a gente muito dura, né? Então ele amarrava fio de luz, né? Fazia 4 pontas de fio e batia na gente, né? Eram surras assim pesadas de marcar o corpo. Então ele colocava a gente assim no chão e batia na gente de fio, batia muito. Ele entendia que aquela forma era a forma certa, correta para educar uma criança, né? Então esses vizinhos, quando perceberam que ele era assim, eles gostavam, né? E sempre que meu pai chegava do trabalho, à noite, eles ficavam anotando tudo que uma criança fazia, gente, de coisa de criança, sabe? Qualquer coisa que a gente fazia, porque eles sabiam que meu pai ia chegar e ia pegar aquele fio e ia bater na gente. E eles se sentiam saciados, né, com isso, esses vizinhos nossos. Não eram todos, tá, gente? Mas a maioria, que um começou indo, né, de boca a boca, né? Que são crianças sozinhas, não tem ninguém por eles, então a gente pode fazer o que quer. A única presença que nós tínhamos ali, né, era do meu pai, e eles utilizavam isso, né, essa ira dele, essa falta de maturidade, de responsabilidade, para ele fazer mais maldade com a gente. Eram coisas absurdas, era um ambiente muito tóxico para 4 crianças indefesas, né, 4 crianças que não pediram para estar ali, né, que foram buscados e também expulsos, né, praticamente, porque por outro lado a minha mãe também não queria ficar com a gente, né, e o meu pai, ele pegou a gente, porém, para deixar a gente passar por todas essas maldades. Então foi assim, nessa realidade, que eu e os meus irmãos fomos crescendo. Quando a gente começou a ficar adolescente, que a gente começou a meio que se defender, né, a crueldade deles passou a ser falando sobre o que nós seríamos, né, sobre o nosso futuro. Então, praticamente, a minha irmã e eu, para eles, seríamos prostitutas, né, e os meus irmãos seriam donos dos morros do Rio de Janeiro, né. Era o que eles falavam, que nós éramos 4 crianças sem futuro e que esse era o único futuro que teria pra gente, né, pra nós. Inventavam histórias, né? Falavam que me viam saindo de moto para vender o meu corpo, que eu me prostituía. Gente, eles inventavam assim muitas e muitas coisas. Vocês devem estar achando que meu pai é um monstro, né? Vocês devem estar aí com raiva do meu pai e da minha mãe. Mas calma, gente. Eu mesma já liberei essa raiva, já liberei esse perdão que eu devia a eles, né? Afinal de contas, se eles não tivessem permitido, principalmente a minha mãe, que eu viesse a essa vida, a gente nem teria a oportunidade de mudar essa realidade, né? Então é por isso que hoje eu já liberei o perdão para eles dois. Gente, quando eu falo extrema pobreza, eu não sei se vocês já conseguiram captar, né? Mas a gente passava fome, muita fome. Enquanto isso, meu pai levava uma vida de filosofar, de falar, sabe? Ter muitas boas ideias, mas ele ao mesmo tempo não caía na realidade, sabe? Nossa, eu tenho 4 crianças e essas 4 crianças estão dentro do meu barraco de tábua, passando fome, sem ter o que comer, sabe? A gente ia dormir muitas vezes para saciar a fome, e quando a gente acordava, que a gente achava que ia ter um pão, um café, alguma coisa, a gente continuava com fome, e aquele cheiro de comida, gente, dos vizinhos fazendo comida,
O macarrão com salsicha mexe muito com a minha memória afetiva, porque os vizinhos também, né, tipo, não eram ricos, né, éramos todos pobres dentro daquele prédio, né, de ocupação, um prédio governamental, né, que a gente ocupava, então, assim, eram todos pobres, né, mas, dentre todos os pobres, a minha família era a mais pobre de todas elas, sabe, porque o meu pai não se mexia, ele não tinha esse sangue, sabe, de mudar, sabe, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa para trazer a comida para dentro de casa, meu pai nunca foi esse, entendeu? Então, assim, com 8 anos, o meu pai começou a levar a gente pra rua pra catar latinha com ele, né? Catar latinha e vender bebidas. Então, ele levava a gente com ele pra Copa do Mundo, pra os shows do Roberto Carlos. Eu cansei de ir nos shows do Roberto Carlos ali no Aterro do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, porém, pra trabalhar com ele, né? Dessa forma. E eu era muito pequenininha, gente, e a gente andava, sabe? Eu e os meus irmãos, a gente caminhava a Presidente Vargas, que é uma avenida que tem aqui no Rio de Janeiro, muito extensa, a Rio Branco, a gente andava por essas. A gente não pegava carro, não pegava táxi, era luxo, muito luxo. A gente não pegava ônibus, não pegava nada. A gente ia andando com meu pai, né, com os carrinhos, ia andando com ele, atrás dele. E nossas pernas pequenininhas doíam, a gente doía tanto. E a gente andava, enquanto as crianças estavam em suas casas, às 8 horas, 9 horas da noite, em suas caminhas quentinhas, ainda que fosse muito humilde, né, todo mundo lá dentro do prédio, mas nós 4 estávamos nas ruas, trabalhando com meu pai, né, catando latinha para trazer o mínimo de comida para casa, né, e ainda assim, gente, esse dinheiro de tudo que ele trabalhava, de todos esses bicos que ele fazia, iam para as crianças dessa nossa madrasta, tá? Esse dinheiro, essa comida, a gente não via, ou seja, meu pai colocava a gente para trabalhar, para ganhar o dinheiro, para comprar comida para os filhos da nossa madrasta, porque comida mesmo a gente continuava sem ver, sabe? Então, assim, era o mínimo era pra gente e todo o conforto era para os filhos dela. Eu entendo que foi muita crueldade, né, da parte do meu pai, porque ele já era adulto, né, e ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, então foi essa realidade. Voltando aqui agora para a parte de que nós já éramos adolescentes, já era uma fase que meu irmão mais velho mesmo já estava meio que se revoltando, né, e perguntando por que ele batia tanto na gente, por que ele só sabia esse meio de conversar, né, batendo, e meu irmão se revoltou, e foi a partir desse momento que eu lembro até hoje, e meu pai, ele nunca mais bateu na gente, sabe, ele não aguentava mais bater na gente, porque a gente não deixava mais, sabe. A gente sempre tinha muito medo dele, né, porque ele se mostrava pra gente, assim, muito valente, né, e assim, a gente era dominado por ele, né, gente, a gente cresceu ali sendo nesse domínio, então por mais que nós fôssemos já adolescentes, jovens, a gente não conseguia meio que parar de ter medo dele, né, então ele era muito ditador, com essa presença ditadora. Eu não falei pra vocês a parte que a gente não estudava, né, então assim, eu comecei a estudar, eu entrei na escola com 10 anos de idade, o meu irmão entrou na escola com 15 anos, meu irmão mais velho, a minha irmã, eu acho que com 13, 14 anos. Então, assim, todos nós começamos a estudar muito tarde, porque a gente simplesmente não tinha certidão de nascimento, né? Os meus pais, eles eram tão desorganizados, tão irresponsáveis, que eles perderam os nossos documentos e eles não correram atrás para, né, buscar, tipo, os meus filhos precisam existir, né, então nós éramos dados como inexistentes e a gente não podia simplesmente estar matriculado numa escola, né, porque precisava de ter documentação, e como meu pai, ele era essa pessoa parada, ele não correu atrás, ele não se movimentava. Os vizinhos que coordenavam o prédio naquela época, eles pressionaram, né, o meu pai, de chamar o conselho tutelar, de denunciar ele, para ele poder matricular a gente na escola, e só assim ele correu atrás, se movimentou para conseguir as nossas documentações, né, os nossos documentos, as nossas certidões de nascimento, e finalmente ele matriculou a gente na escola, mas já era um pouco tarde, e isso entardou a nossa vida escolar, a nossa vida acadêmica, mas isso não foi um impedimento, gente, já já vocês vão entender o quê. O meu pai, ele, sabendo dessa inércia dele, né, sabendo dessa falta dele de proatividade, ele comprou um quadro branco e foi alfabetizando a gente em casa. Então, quando eu entrei na escola, eu já sabia a matemática básica e o português básico. Então, por isso, nós entramos na escola também pela idade avançada e por nós já estarmos alfabetizados, nós pulamos toda essa etapa do jardim de infância, do CA, enfim, nós fomos direto para a primeira série. Então, eu era enorme e eu estava na primeira série, com 10 anos de idade. Só que assim, gente, meu pai alfabetizou a gente na base do grito, na base de apanhar, se não soubesse, ele vinha com fio, batia na gente. Ele é uma pessoa completamente desequilibrada, então a gente cresceu também, além desses maltratos dos vizinhos, além de passar fome, além de não ter o que vestir. Gente, a gente passava as épocas de frio, passando frio, as épocas de calor, com a mesma roupa. A gente não tinha roupa, a gente não tinha uma vida, entendeu? Nós éramos praticamente mendigos, como se nós estivéssemos morando na beira da calçada. Só não digo que não era assim, porque a gente tinha esse prédio que ele conseguiu pra gente morar, mas nós éramos basicamente pessoas
em situação de rua. A gente não tinha uma rotina de ir pra escola, a gente não tinha infância, a gente não tinha momento de brincar, de se divertir. A nossa vida era sempre chorando, sempre apanhando, sempre passando fome. A minha infância, gente, foi assim, terrível. Eu nunca gosto de lembrar dessa parte da minha infância, sabe? Meu pai, ele dava muitos conselhos pra gente, tá, gente? Apesar dele ser, assim, muito desequilibrado, dele ser, sabe, quebrar as coisas em casa. Eu lembro que ele quebrava as coisas. Eu lembro que a gente tinha aquele filtro de barro. E o meu pai, ele quebrava basicamente um a cada semana. Ele quebrava tudo dentro de casa, sabe? Ele dava uns ataques que ele vinha quebrando tudo. Então, assim, a casa ficava toda destruída. E, sabe, a gente ali, tipo, 4 crianças de 7, 8 anos, assim, a gente ficava, sabe, naquela tensão. Eu lembro que o meu coração disparava, o coração da minha irmã disparava, né? Porque várias vezes a gente já teve essas conversas, né? Daquela época. E a gente ficava assim, assustado, né? Meu Deus, o que vai acontecer? Ele vai matar a gente. Eu pensava realmente que ele era capaz de matar a gente, gente. Porque, assim, era um absurdo, sabe? Era uma grosseria. E aí ele pegava o fio, baixava na gente, quebrava tudo. A casa ficava toda destruída, o barraco, sabe? Ele balançava as paredes, assim, tipo, saía quebrando tudo, gente. Chutando, xingando, quebrando tudo. E ele não bebia e nem fumava. Mas ele tinha esse nível de desequilíbrio. E ele era tão orgulhoso de falar pra gente: o seu pai não bebe, não fuma. Mas, em contrapartida, ele fazia todo esse vendaval na nossa vida, na vida de 4 crianças, sabe? Pra mim é um bêbado, é a mesma coisa de uma pessoa que é bêbada, que chega em casa destruindo tudo. Não tem diferença alguma, sabe? Que chega em casa quebrando tudo, destruindo, desestabilizando a paz. Então, assim, ele falava tanto, ele se orgulhava tanto de dizer isso, que não bebia, mas esse comportamento é de quê, gente? De uma pessoa bêbada, né? Enfim, de um viciado em alguma coisa. Agora, voltando aqui para a parte em que, em 2015, eu e os meus irmãos resolvemos nos reunir, né? Ali, todos nós já tínhamos documento, né? Já estávamos lutando para terminar o nosso ensino fundamental, né? Então, eu lembro que eu terminei o ensino fundamental com 18 anos, tá? Eu terminei o fundamental e depois eu terminei o meu ensino médio com 22, mais ou menos. Com 22 anos eu terminei o ensino médio. E depois daí, gente, a gente foi lutando, galgando os nossos próprios caminhos para sobreviver, né? Então a gente não tinha experiência no mercado de trabalho, então a gente teve que adquirir essa experiência. Aí a gente foi entrando nos empregos. Eu lembro que meu irmão mais velho, ele deixou a escola, né? Foi mais pesado para ele, até hoje, porque ele teve que deixar a escola, porque ele se revoltou enquanto um adolescente de 15 anos, do fato de não ter comida para comer, sabe? De passar fome, necessidade. E ele viu, tipo, o mais fácil ali para ele era o trabalho. Então ele se empregou numa barraca, né, de camelô, e saiu da escola para trabalhar em 2 barracas, né? Porém, até hoje, ele está colhendo as consequências de ter parado de estudar. Enquanto eu e os meus outros 2 irmãos, nós não paramos de seguir a vida acadêmica. Então, em 2015, eu lembro que a gente alugou uma casa, uma favela, mas a gente alugou e a gente procurou, como a gente já tinha uma mentalidade diferente, aquela convivência ali com aquelas pessoas, né, pobres de mentalidade. Gente, era uma vizinhança, assim, pobre de mentalidade, sabe? Uma vizinhança que estava adormecida na ignorância. E, assim, não tem como você crescer no meio de tanta gente assim, sabe? De tanta gente com a mesma mentalidade, com os mesmos hábitos. E aquilo chama mais pobreza ainda, gente. Então, assim, a gente sentia que quanto mais a gente ficava lá dentro, quanto mais a gente estava vivendo ali dentro, a nossa vida, ela não andava, não mudava, sabe? Então, na calada, caladinhos, a gente foi trabalhando. Eu arrumei um emprego numa loja de roupa, foi o meu primeiro trabalho, fui fazer um curso técnico. Eu entrava, gente, em todos os cursos possíveis, sabe? Gente, meu sonho era estudar num colégio de ensino médio, esses colégios estaduais, federais, sabe? Essas escolas boas, como Pedro II, Júlia Kubitschek, qual mais, o Instituto de Educação. Era o meu sonho estudar nessas escolas, mas tinha que ter pelo menos o básico, né, gente, ter pelo menos um dinheiro para comprar um uniforme. Nem esse básico os meus pais puderam dar pra gente, né, souberam dar pra gente. Então, eu não tinha ainda perspectiva de nada. Enfim, a gente era comandado ali, praticamente, a gente estava saindo de uma ditadura, sabe? Quando eu fiz 18 anos, eu falei pro meu pai, voltei de São Paulo, porque eu fui morar com a minha mãe, e eu ficava assim, indo e voltando, porque eu não sabia pra onde ir, gente. E ele falou, eu não quero isso, não quero isso, não quero... E eu lembro que eu virei pra ele e falei, pai, eu tenho 18 anos, agora eu respondo por mim, e eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Eu vou levar a minha vida pra onde eu quero. Até então, gente, depois disso, eu nunca mais deixei ele comandar a minha vida com a ditadura dele, com a mentalidade dele de loucura, sabe? Nunca mais. Eu só peguei as coisas boas que foram, seguir o caminho dos estudos, pra mim, foi o de melhor que eu consegui extrair dele, sabe? E a sabedoria, a inteligência, enfim. Por mais ali que ele tivesse aquela loucura, ele deu ali uma base pra gente, em contrapartida, né? Ele teve ali, foi um ato dele de defesa, de não deixar a gente ir pro mundo da marginalização, pro mundo das drogas, né? Porque, assim, gente, o histórico dos filhos dos nossos vizinhos, a maior parte deles foi assim, sabe? Se envolver com essas coisas,
com caminhos errados, sabe? E enquanto isso, o meu pai, ele tava ali, sabe, naquela tensão de educar 4 crianças, então, enfim, ele deixou faltar o básico, que era comida, né, alimentação, mas ele deu o alimento principal, o alimento da mente, né? E com esse alimento da mente, nós depois pudemos seguir sozinhos, né? Seguir sem ele. Por isso que eu perdoei, né? Eu liberei o perdão, porque vamos supor que ele tivesse nos dado só comida, né? E que ele não tivesse alimentado dentro de nós essa garra de querer mudar aquela situação e não tivesse colocado na nossa cabeça. Vocês só vão poder mudar essa situação se vocês seguirem o caminho dos estudos, se vocês seguirem o caminho de ter conhecimento, porque o conhecimento vai tirar vocês dessa realidade, de qualquer escassez e de qualquer problema que vocês tiverem na vida, sabe? Então, se ele não tivesse feito isso, tivesse oferecido só roupa e comida, roupa de marca e comida, né, que era a ilusão lá dos meus vizinhos, né, de ter roupa, e eram todos pobres, sabe? Continuam sendo pobres e talvez vão morrer assim nessa pobreza, sabe? Nessa pobreza principal, gente, que eu falo daqui, olha, da mente, sabe? Eles estão cegos. A pior pobreza, gente, é a cegueira da mente, sabe? É a cegueira mental. E eu sou grata ao meu pai, à minha mãe também, né? Porque mesmo de longe, ela me ensinou ali de alguma forma, sabe? Ela veio também de família desestruturada, porém, ela viveu uma parte, né? Enquanto o pai dela era vivo, né, o pai dela era fazendeiro e tal, então ela teve ali uma boa educação, ela teve acesso a uma boa educação, teve acesso a uma parte da vida dela que foi boa também. Então, esse pouquinho que eles tiveram, sabe? O meu pai de ter sido adotado, de ter sido inserido nos estudos, ele passou pra gente. A minha mãe de ter tido ainda uma convivência ou outra no seio da família, que também era uma estrutura familiar, ela passou pra gente, mesmo que de longe. Então, assim, eu hoje, enquanto mulher, eu decidi abraçar só essa parte boa, sabe? Que os meus pais trouxeram pra gente, sabe? Eu sei que eles nos fizeram passar por muitos momentos difíceis e que também era difícil ao mesmo tempo pra eles, gente. Eu acho que eles fizeram o melhor que eles puderam, sabe? Então, hoje eu não os culpo mais, eu já senti muita raiva, já fiquei muito revoltada e tudo que acontecia de ruim na minha vida, eu culpava eles, sabe? Ah, mas eu tô atrasada na faculdade, todos os meus colegas têm entre 18 e 16, tinha gente lá com 16 anos na minha faculdade, tem entre 16 e 18 anos, sabe? E eu ainda tô aqui com 25 anos, sabe? Enquanto os meus outros colegas já estão trabalhando, já estão formados, têm seus empregos, têm seus carros, suas casas. Isso é culpa do meu pai, isso é culpa da minha mãe. Eu só consegui, gente, sair de toda a crise da minha vida depois que eu entendi que eles deram o melhor deles, sabe? Eles fizeram o melhor que eles puderam fazer. E aí eu consegui entender, e depois que eu consegui entender isso, eu consegui me responsabilizar pelo que eu podia fazer a partir daquele momento. Agora está em minhas mãos, agora é minha parte. Os meus pais já fizeram o que eles puderam fazer até aqui. Agora sou eu. A partir do momento que eu foquei nisso, que eu foquei para onde eu queria ir, o que eu queria ser, tudo começou a fluir, gente, tudo começou a mudar. É claro que não foi no piscar de olhos, não foi de uma hora para outra, mas as coisas começaram a mudar depois que eu liberei o perdão dos meus pais, sabe? Das pessoas que me trouxeram aqui, que me deram a oportunidade de mudar todos os dias, desde que eu nasci. Eu tive a oportunidade de mudar a minha vida, de mudar a realidade onde eu fui inserida quando eu nasci. Não tinha como ser diferente, sabe? Era o meu destino, se é que vocês acreditam nisso. Sabe? Eu vim pra viver essa vida, foi o que eu planejei lá, enfim, no plano espiritual, sabe? Pra quem acredita. E eu não tinha como mudar essa realidade. Então, eu tinha que encarar. Quando eu decidi encarar, foi que eu consegui mudar. A partir do momento que eu pude, né? Mesmo ali, eu ia pra escola com fome, gente. A comida da escola era a minha única refeição no dia. Era a única refeição minha e dos meus irmãos no dia. Mas a gente não deixou de ir pra escola, a gente não deixou de terminar o ensino fundamental, a gente não deixou de terminar o ensino médio. Eu não deixei de, sempre que eu tinha uma oportunidade, de fazer os cursinhos do meu bairro, sabe? Eu me enfiava em tudo que era curso, gente. Tudo que era curso pra ganhar bolsa. Eu lembro que o meu primeiro dinheiro, assim, que eu vi na vida, sabe? Uma nota de R$100, foi num curso de jovem aprendiz que eu fiz, onde a bolsa era R$100. Eles davam uma bolsa de R$100 pra pessoa se manter. Naquela época era uma boa quantia, tá? Eu abraçava toda a oportunidade que vinha, sabe? Porque tudo pra mim era uma forma de me tirar daquela situação, de me tirar daquela realidade de morar em prédio ocupado, sabe? E morar perto de vizinhos com mentes de pobreza, sabe? Com mente de escassez. Então, assim, eu não me prendi a isso, gente. Eu não me prendi a essa realidade. Fiz tantos cursos, fiz muitos cursos. Depois eu fiz o meu primeiro curso mais sério, que foi o meu curso técnico, né? E depois do meu curso técnico, em 2014, com 25 anos, esse curso técnico me incentivou a entrar na universidade. E por ter tido essa realidade de tudo do pior, tudo do ruim, eu quero tudo do melhor sempre. Porque eu tenho trauma, sabe? De escolher sempre o pior. Porque o meu pai, ele nos inseriu nessa educação, sabe? De tudo tem que ser o pior, tudo tem que ser o ruim, sabe? Porque a gente não tem condições de ter o melhor, em todos os aspectos. Então, assim, eu queria a melhor universidade, sabe? Então, eu me preparei, eu fiquei sem trabalho, eu voltei a passar necessidade,
Mesmo depois de ter seguido a minha vida sozinha, eu voltei a passar necessidade, eu fiquei recebendo o Bolsa Família, porque eu queria entrar na melhor universidade do país, sabe? E eu falei, eu vou entrar nessa universidade. Então, em 2016, eu entrei em uma das melhores universidades do país, eu entrei na UFRJ, e assim, foi uma mudança de vida, assim, tipo, me ajudou tanto, sabe? Me ajudou a construir a mentalidade que eu tenho hoje, me ajudou a construir a mulher que eu sou hoje. Eu devo também a essa vivência na universidade pública. E, ao contrário do que muita gente que não tem conhecimento pensa, a universidade pública é onde estão os melhores professores, sabe? Eu sei que a escola não faz o aluno que faz a escola, mas, gente, a realidade do Brasil é que tudo de melhor o rico quer para ele, sabe? A classe média alta. Então, assim, vocês podem perceber que enquanto os filhos da classe média e da classe média alta estão nas escolas privadas, é até o momento que a escola pública não é boa para eles. Quando eles passam para a universidade, onde é que eles estão? Eles estão nas universidades públicas. Quem está nas universidades privadas? O filho do pobre. O filho do pobre teve acesso àquelas escolas que o rico não quer para o filho dele, que é a escola pública, onde tem um ensino fraco, sabe? Então, eles estudam na escola privada, enquanto eles estão no fundamental, ensino médio, e depois dali eles vão para as universidades ocupar o lugar que era para ser dessas crianças que realmente precisam do ensino público. E é só que no Brasil é tudo ao inverso. Eu não quis saber onde era o meu lugar, onde a sociedade queria que eu estivesse. Eu só sei que eu galguei e eu quis o melhor para mim. Então, eu quis estar no meio dos melhores. Eu quis a melhor universidade. Então, eu me privei de muitas coisas. Eu me privei de ter um bom trabalho, para desde cedo ter uma boa casa, um bom carro. Ou talvez eu nem teria isso, porque, enfim, se você esquecer a educação, era muito difícil naquela época, né? Já era uma realidade onde a gente não tinha internet, não tinha, enfim, esses meios, esses outros tantos meios que temos hoje para ganhar dinheiro, para ganhar vida. Então, a universidade, e ainda assim, gente, hoje, ainda nos tempos de hoje, eu acho super importante sempre a gente nunca se afastar de obter conhecimento, porque você pode ter uma conta bancária bilionária. Se você não tem isso aqui, você não é nada, sabe? Se tirarem o seu bilhão, você continua sendo um zero à esquerda. O conhecimento vai te tirar de qualquer escassez que você esteja vivendo na sua vida. Essa foi basicamente, né, de forma muito resumida, a minha infância, a minha adolescência.